Olá, sejas bem-vindo ao Dica Record com o apoio do Placar.pt, aqui Jogas em Casa, o programa onde damos as melhores dicas sobre os jogos mais importantes da Liga Portuguesa. E comigo já tenho o Pedro Tudela, da Goalpoint. Olá, Pedro. Olá, Ana, tudo bem? Antes de começarmos a análise destes 3 próximos jogos, vamos relembrar aqui as nossas últimas dicas e perceber, já que estamos em época carnavalesca, qual de nós é que vai utilizar este nariz de palhaço porque falhou as últimas dicas. Quem? Quem terá sido? Sou eu. Portanto, vou ter que usar. Lá está, portanto, uma pessoa aqui está a evoluir no que toca a carnaval, é dicas. mesmo por vergonha. Então, Pedro, conta lá aos nossos espectadores porquê é que estás a usar este nariz de palhaço. Porque falhei 2 dicas e tu só falhaste uma. Portanto, eu apostei aqui numa vitória do Futebol Clube do Porto e numa vitória do Braga frente ao Benfica. Portanto, acertei. Se acertaste E essas Pedro já duas, não falhaste teve a o mesma Rio Ave com o sorte. Sporting. É verdade. Eu falhei o Rio Ave com o Sporting, o Rio Ave teve quase a ganhar ao Sporting, de facto, é verdade. Empatou mesmo no fim. Eu disse que o Benfica e o Braga marcavam as duas mais do que 2 golos e meio. Só como é que mas acertei na vitória de Guimarães com o Futebol Clube do Porto. Vitória do Porto, um jogo com menos de 3 golos e meio. Exatamente isso aconteceu. Portanto, a ver. Pronto, já está, é o castigo. O castigo está feito. Pedro, agora podes tirar o nariz, faz favor, para analisarmos este primeiro jogo. Portanto, Sporting Boa Vista. O Sporting vem de um empate frente ao Rio Ave. Será que vai regressar agora aos triunfos frente ao Boa Vista? Posso começar logo a dizer que eu penso que sim, penso que vai regressar por alguns motivos. É começar pelo facto de o Luciano Vieto regressar após castigo, o Marcos Acunha regressar também após lesão e vai ser perante o seu público, em quarto lugar, a querer chegar depressa ao terceiro lugar, num clássico em que o Sporting apenas perdeu uma vez com o Boa Vista em casa, em 1976, já lá vai muito tempo. Mas eu não penso penso que o Sporting é favorito, que vai vencer, mas que não vai ser fácil porque o Boa Vista, e se olharmos aqui já para a nossa antevisão do jogo, o Boa Vista ganhou 3 dos últimos 5 jogos seguidos, curiosamente, mas se olharmos, vamos centrar aqui nos golos marcados, nos golos sofridos, nos golos esperados também, tão a favor e contra. Não é? Exatamente, e se repararmos, estão todos muito em linha, tanto os golos marcados como os golos sofridos das duas equipas. São equipas que não sofrem muitos golos, mas também não estão a marcar muitos golos. O Sporting, por exemplo, tem menos do que um golo por jogo nas últimas 5 partidas. Perante um Boa Vista, que é a terceira melhor defesa do campeonato neste momento, com 19 golos sofridos, a segunda melhor defesa fora de casa, isto é muito importante, só sofreu 7 golos fora de casa, só o Benfica tem um registro mais positivo do que o Boa Vista neste aspecto. A segunda melhor equipa nesse Exatamente. aspecto. Outra questão importante, o Boa Vista fora de casa só sofreu 37% dos seus golos, portanto sofreu muito mais golos em casa do que fora. E perante um Sporting que, como vemos, está com alguns problemas ofensivos, tem um aproveitamento de remate de 9,8%, o Boa Vista de 6,4%. Portanto, são equipas que têm muitas dificuldades em criar situações de golo e marcar. Portanto, eu penso que será por aí esse jogo, será marcado por essa quase ausência de golos ou poucos golos. Consegues aqui apontar um possível vencedor então entre estas duas equipas? Para mim, será a vitória do Sporting num jogo com menos de 3 golos e meio. Ok, estamos em desacordo já de início porque eu vou apostar aqui se calhar numa vitória do Boa Vista atendendo... Eu trago outra vez o nariz para a semana. Vamos lá ver quem é que vai usar para a semana. Pedro, agora Portimonense, portanto o Porto que recuperou 6 pontos nos últimos 2 jogos, com 2 vitórias, vai agora defrontar um Portimonense que é, salvo erro, a pior equipa nestes últimos 8 jogos, certo? Exatamente. O Futebol do Porto fez algo extraordinário, muita gente já o tinha afastado do título, recuperou 6 pontos. Afinal está agora na luta novamente. Na luta, muito moralizado, nos últimos 5 jogos marcou 12 golos, a melhor equipa das últimas 5 partidas, como podemos ver aqui nos golos marcados. Também tem 1,9 golos a favor, dos golos esperados a favor, é uma equipa que cria muitas situações de golo, contra um Portimonense que é exatamente o oposto, apesar de, por exemplo, ter mais posse de bola em média do que o Futebol do Porto. Já tinha acontecido isso quando visitou o Sporting, tínhamos falado aqui nesta situação. Realmente o Portimonense também nos últimos 8 jogos é a pior equipa, só com 8 pontos. É o terceiro pior ataque do campeonato com 15 golos, que vai defrontar a segunda melhor defesa com 15. Portanto, vai ser fácil. Há aqui uma grande diferença em termos ofensivos, porque o Portimonense é a equipa com menos ocasiões flagrantes por jogo, são 0,9. E com um aproveitamento de remates em gol de 5,6 é muito baixo. Portanto,
poderemos estar aqui perante uma degola dos inocentes, entre aspas. Exatamente. Não sei se acontecerá ou não, mas o Porto é totalmente favorito para este jogo e não vai querer perder pontos nesta partida em casa. E por isso agora na hora de apostar, eu se calhar, lá está, penso e acredito numa vitória do Futebol Clube do Porto, atendendo a todas essas estatísticas, esta divisão. Sim, digo isso também, vitória do Futebol Clube do Porto com mais de 2 golos e meio, num jogo com mais de 2 golos e meio. Quem quiser arriscar um pouco mais, não é descabido, com mais de 3 golos e meio também, não é descabido, mas eu vou ser um pouco mais conservador. Muito bem. Agora o Benfica, que neste momento, arrisco-me a dizer que está com uma margem de erro quase nula, não é? Portanto, frente ao Gil Vicente, como é que vai correr este jogo? Eu diria nula, e passo a estar já aos benfiquistas. O facto do Gil Vicente só perder uma vez em casa esta época, ganhou ao Porto, ganhou ao Sporting e empatou com o Braga. Portanto, tem um bom desempenho frente aos grandes. Frente aos grandes tem um bom desempenho, motiva-se com um treinador muito experiente, uma equipa matreira, e vai ser muito difícil para o Benfica. Um Benfica que está a atravessar uma fase má, especialmente em termos defensivos, continua a ser a equipa que mais dribles permite aos adversários, 1,3. Nos últimos 10 jogos permitiu 6,4 remates na sua grande área, quando nos primeiros 10 jogos do campeonato permitia só 4. Piorou aqui na antevisão, que até nos remates está pior. Tem 11,8 remates nos últimos 5 jogos, quando em média tem 14,5. Isto depende-se muito do facto de como defensivamente a equipa não está bem. Não tem tanta bola, também não produz tanto. Portanto, vai ser aqui um caso bicudo para o Benfica, que mesmo assim, apesar de tudo, eu penso que é favorito para este jogo. Portanto, acreditas, apesar de tudo, uma vitória do Benfica? Sim, tem Estou de acordo contigo. Não pode perder, o Benfica não pode perder, com o Gil Vicente, que só ganhou um dos últimos 5 jogos. Muito bem. Portanto, mas olhando para as debilidades defensivas do Benfica, eu penso que vai ser um jogo que o Benfica vence, mas as duas equipas vão marcar golos. Mas ver se acertamos e não temos nenhum de nós de utilizar este nariz vermelho novamente. Obrigada, Pedro. Podes assistir a esta e muitas outras dicas no site Dica Record com o apoio do Placar.pt. Aqui jogas em casa. Quanto a nós já sabe, voltamos na próxima semana. Até lá, boas apostas.